Está dividido entre duas paixões, a política e o futebol. Esteve a trabalhar como treinador durante 10 anos no Vietnã. Nesta conversa, defende que é preciso promover mais o desporto escolar para chegar até mais jovens o desporto e a atividade física. Diz que não faz sentido a dicotomia entre corpo e mente, porque afinal somos um todo. Ele é um entre tantos. A minha profissão é o futebol. Uma das minhas paixões é a política e isto explica-se pelo nosso passado. Não é? O passado, a nossa infância marca-nos muito. O meu pai era pescador e um dia, por uma greve que fizeram os pescadores matosinhos, estamos a falar de uma enormidade de gente, havia nesse tempo quase 130 traineiras, embarcações de pesca e acompanha o número de homens que iam nessa treina era logo de 50 vezes 130, estou como outro, façam as contas. E ganhavam muito mal. E fizeram uma greve por um tostão naquele tempo, por cabaz. E a PIDE, os patrões não aceitaram, a PIDE veio e levou o meu pai, com mais alguns mestres de treineiro, para a PIDE e ficou aí. Eu interrogava, mas porquê? Quer dizer, o meu pai nem é comunista, nem percebe nada de política, e por estar a reivindicar uma coisa que é bom, foi preso. E aí começaram E o núcleo de Matosinhos também foi o núcleo da minha juventude, também com gente que viveu esses problemas, uma época de grandes carências a todo nível. E daí nasce a minha paixão pela política. Depois ir estudar e juntar-me a associações políticas antes do 25 de Abril e ficou. Mas depois a minha paixão também, e profissional, é o desporto de futebol, porque também estamos a falar. O Leixões é uma entidade, eu sou de Matosinhos, o Leixões é uma entidade muito forte, com muita identidade comunitária. E era um clube eclético, da minha geração quase toda a gente fez desporto. Natação, voleibol, handebol, basquetebol, futebol, bilhar, tudo, havia uma série. E era uma forma de nós também termos algum elevador social no futebol daquele tempo, e neste tempo ainda mais. O Leixões tinha duas grandes modalidades de repercussão nacional. O voleibol, onde eram campeões nacionais, feminino, já feminino, masculino, e o futebol. As famílias mais desfavorecidas iam para o futebol. As famílias mais de elite, ou que querendo ser de elite, iam jogar voleibol. E isto explica-se porque, de facto, esta dicotomia corpo-espírito, que é uma dicotomia cartesiana e também muito marcante na nossa formação greco-latina, a religião católica também, o ascetismo que é, não é? Liberta a alma, castiga do corpo, não é? E se nós formos ver a nossa hierarquia corporal, está de cima para baixo, e os pés são muito mais animalescos, têm contacto com a terra, não é? E aí é uma modalidade de contacto, uma modalidade que tem alguma agressividade, às vezes excessiva, e portanto a escala corporal também refletia-se na escala social. Nem tanto. Por paradoxal que pareça, o regime só começa a perceber-se da importância que o desporto poderia ter na afirmação do Portugal de então, como a nossa raça, o nosso modo de viver, a nossa sociedade, afirmando-se pelo futebol. Nos Jogos Olímpicos isso aparecia, nas nossas delegações, sempre o apelo à superação dos nossos atletas, porque representavam Portugal e a nossa forma de estar no mundo, que era uma forma muito criticada, como toda a gente sabe. Mas a partir de 61, dos sucessos do Benfica, campeão europeu, teve repercussões aí sim, não é? Apesar de que, se nós vemos, foi usado o desporto, obviamente, como alienação, como promoção dos regimes, Mussolini, Hitler, a organização dos mundiais, das Olimpíadas de Berlim, a criação de grandes estruturas que foram criadas também em Portugal pelo Estado Novo, o Estado Nacional, estamos a falar em 45, e o estádio do Sporting de Braga, que era o estádio 28 de Maio, e depois passou para 1º de Maio, estamos a falar nos anos 50, mas já nos 60, 61, quando o Benfica é campeão, então sim, é que começa a aparecer os 3 Fs, não é? Futebol, Fátima e o Fado, não é?
Mas eu acho que é uma destruição. O futebol não é... Eu acho que é dos desportos coletivos o mais humanizante, não é? Porque nós relacionamos com as mãos, não é? Com o corpo, os sentimentos, mas o jogador de futebol humaniza os pés. Não é? Repare, estou-me a lembrar da agressão do Zidane ao Materazzi. Lembra-se que foi com a cabeça, não é? Os jogadores de alto nível têm essa percepção, porque fazem... O futebol é bonito porque... E é uma das razões que chama muita gente, uma das razões, é que faz com os pés aquilo que muita gente não faz com as mãos, não é? Fazem autênticos bordados, fazem coisas inexplicáveis, que só quem tem uma grande vivência é que sabe o que tecnicamente aqueles jogadores fazem. Não é? Uma bola longa a grande distância e a bola fica ali colada ao pé, não é? E às vezes nós queremos agarrar a bola com as duas mãos, o cidadão normal aí não consegue, não é? O jogador humaniza os pés, transporta aquilo que faz com as mãos, falo com os pés. A fase visível do futebol é o grande negócio. Nós temos, estávamos a falar há pouco, 265 milhões de praticantes fadados no mundo. Não é? A Federação Portuguesa de Futebol é que tem mais praticantes. Mesmo assim, o rácio, comparado com a Europa, é muito fraco. Nós temos uma atividade física e desportiva muito fraca. Não é? O futebol aparece porque os jornais vendem porque há 3 grandes clubes e no futebol fala-se dos 3 grandes clubes, não é? E agora o Braga, mas porque também se vende, também tem que se vender o produto e aquilo que se faz no jogo é transmitido pelos mídias e de facto as televisões, os mídias transmitem de uma forma exagerada, acho que é exagerado. Onde há muito dinheiro é preciso ter cuidado porque a corrupção está aí. Não é só no futebol. E nós devemos criar mecanismos para que tal não aconteça. Mais transparência, mais regulamentação, saber de onde vem o dinheiro, nomeadamente dos grandes empreendedores do futebol. E eu considero que é necessário também, porque isto é uma escalada. Eu lembro-me perfeitamente que nos anos 60 havia uma realidade, 70, 80 começou a haver outra, a partir de 2000 as coisas perderam o controle em termos de salários, em termos de transferências, em termos de organização, do mecenas-presidente ou o presidente empreendedor, o presidente que dava dinheiro, o presidente que recebe dinheiro, hoje como salário, obviamente. Isto depois temos que criar mecanismos que façam o controle disto tudo, porque de facto é fase negra do jogo, é isso. Mas o futebol não é isso, o futebol para mim é o jogo, não é? Os aspectos da envolvência, da violência no desporto, no racismo, na corrupção, isso porque o futebol tem repercussões financeiras de tal forma que há muita gente que nem gosta de futebol, mas que serve de futebol. E isso acho que o poder, o Estado, devia ser muito mais regulador. Custa muito ver as claques serem transportadas para os estados numa caixa policial, ou estar a ver um jogo dentro de uma gaiola. Daqui a 100 anos, quando formos a ver isso, que desporto é este que obriga as pessoas a verem o próprio desporto numa gaiola? A mim entristece-me porque o futebol devia ser festa, alegria, encontro, fair play. É o único desporto que tem regras em si próprio de fair play. Não há nenhum, por exemplo. Se eu tiver um livre a meu favor e se daí resultar um golo na minha própria baliza, o golo não é golo. É o único. Repare, se uma equipa tem um jogador lesionado e põe fora, normalmente a equipa contrária começa o jogo e põe a bola fora. Quer dizer, isto é que é gênero do jogo. É encontro, é festa, é humanização, é desenvolvimento humano. O desporto não são as bestas bestiais. Há, de facto, uma subvalorização do desporto enquanto fator de desenvolvimento humano. E é um fator importante. Até no convite, já não gosto muito de abordar o desporto enquanto só saúde, não é? Porque isso também está nas raízes, a apropriação da medicina pelo desporto, ou pelo exercício físico, mais do que pelo desporto. A ginástica, não é?
Está provado que nesta crise de Covid, aqueles que faziam exercício físico, uma prática física, responderam melhor ao Covid, foram muito mais interessados. Há estudos sobre isso. Portanto, promove a saúde, mas não só. E acho que eu gostaria um dia de ver mais gente, porque nós temos imensos planos, projetos de desenvolvimento. Hoje, agora aparece um projeto de desenvolvimento de desporto escolar, por exemplo, que não existe. Ou existe muito pouco. Existe, mas existe pouco. Não tem reflexo. O sistema educativo não tem uma correspondência no sistema desportivo. Vivem separados. Não? E era importante que isso houvesse essa continuidade. Eu pertenci ao Conselho de Desporto da Câmara de Matosinhos. E a minha mulher é professora de Educação Física, também fazia desporto escolar e tinha um núcleo de badminton. E tinham sido campeões regionais. E eu, nesse Conselho Desportivo, há aqui algum clube que faça badminton? Ninguém fazia badminton. Há uma resposta para quase todas as modalidades e no badminton não havia. Quer dizer, na escola, todos aqueles miúdos começavam a ter o gosto pelo badminton, não tinham uma resposta no sistema desportivo. Não há esta inter-relação. Às vezes nem é preciso dinheiro, como lhe estava a dizer. Agora, há um programa para que o desporto escolar também englobe os pais, os educadores, os professores, os funcionários. Ainda não temos um desporto escolar pujante em termos dos alunos e já se está a pensar no desporto escolar englobando os pais, os professores, os funcionários. Há muitos planos, mas depois a operacionalização. No desporto nós aprendemos que há um problema-solução. A palavra problema nunca aparece só, aparece sempre ligada à solução. Nós somos muito mais pragmáticos em termos da operacionalização dos planos, porque no futebol profissional pagamos caro quando não encontramos soluções para os nossos problemas. Qualquer treinador, quando encontra um problema, a sua grande tarefa é encontrar a solução, operacionalizá-la, pôr em campo e depois avaliá-la se isso resulta ou não. Esta forma como nós trabalhamos no desporto devia ser transposta também para a nossa vida. Repara, a imagem do jogo, enquanto jogo, é de ponta. Se calhar este é o setor da indústria, não é, que consegue estar mais tempo no top 10 do ranking mundial. Porventura a cortiça deverá estar, não é? Mas o futebol continua há muitos anos a estar entre o top 10 e às vezes em primeiro, campeão da Europa, na formação campeão da Europa, disputa dos campeonatos do mundo. Há muito tempo Portugal está sempre a disputar títulos, sempre nas fases finais. Portanto, o jogo é bom e nós temos uma capacidade de recrutamento no exterior fraca, não é? Não temos capacidade de ir contratar os Messis desse mundo, mas aquilo que fazemos é fruto fundamentalmente dos treinadores, da sua formação. Eu acredito que só se pode transformar o mundo pela educação e pelo conhecimento. Se não houver educação e conhecimento, e fomos nós próprios, em 85, quando formámos a Associação Nacional de Treinadores, um treinador poderia ser treinador da primeira divisão, o top máximo, com um curso. E nós rejeitamos. E implementamos uma formação com 4 níveis, que foi precursora na Europa. Chamamos as universidades para a formação. Porque o desporto para mim não é ciência, o desporto é arte, o desporto é arte, é fundamentalmente arte. Mas há muitas ciências que contribuem para o rendimento, não é? E nós fomos apropriando dessas ciências ligadas ao homem, não é? Tanto no aspecto somático como no aspecto psíquico, para formar o homem todo, e esse investimento na formação fez com que nós hoje sejamos pujantes nesta indústria que é uma indústria que tem uma repercussão mundial enorme, e eu vivi em vários países. Portugal é conhecido, por exemplo, na Ásia, Vietnã, Tailândia, onde eu vivi, na China. Portugal é conhecido pelos seus feitos futebolísticos. Nós temos mais de 200 treinadores fora, não é? Para não falar de jogadores. Isso representa uma transferência de divisas enorme, porque jogadores e treinadores não são treinadores normais, ganham
acima da média e, portanto, eles colocam o dinheiro em Portugal. Não são grandes empresários que porventura tenham offshores, a esmagadora maioria traz o dinheiro para a sua terra, investe aqui. Eu não tenho dados sobre isso, mas são quantias muito substantivas, muito substantivas. Fui ao Vietnã, mais para ver, né? Porque a minha geração ficou muito marcada pela guerra do Vietnã, deixa-me lá ver como é que é aquilo. E pronto, fiquei entusiasmado com o projeto, era presidente de junta nesse tempo, abandonei e fui e estive lá 10 anos. Fui por curiosidade e apaixonei-me, pois aquilo é uma cultura diferente, acho que o Sudeste Asiático é deslumbrante. E mais do que isso, é o território mais importante da presença de Portugal no mundo, para além daquele que nós conhecemos. É muito pouco conhecida a presença de Portugal no Vietnã, na Tailândia, na Indonésia, no Sri Lanka, não é? E eu lá fora comecei a conhecer melhor Portugal, pelo menos nessa faceta. Portanto, não foi só uma experiência desportiva, que foi ótima, também financeira, evidente, mas pessoal, sociológica. A beleza das coisas está nos nossos olhos, não é? Voltando ao futebol, quando andava a estudar, fomos ver, tivemos que fazer um trabalho sobre a análise de um jogo, acho que Boa Vista, Atlético de Madrid. E no meu grupo havia uma bailarina, não percebia nada do jogo, nada. Mas ela dissertou sobre a beleza do gesto do futebolista, que parecia um pas de trois, a elegância do movimento. Portanto, os asiáticos têm, fruto da sua cultura, uns olhos de ver o mundo diferente, mais contemplativos, onde, por exemplo, no Vietnã, o trânsito é caótico. Mas isso não nos traz stress. É agitado, mas não nos traz stress. Cada um vai na sua, tranquilo. Venham um carro contramão, não. Eu com os amigos dizia que o motorista de táxi no Vietnã, numa manhã ficava rouco, não é? Mas as pessoas aceitam aquilo com tranquilidade. O erro é dele, não é meu, porque é que eu vou agora estar aqui a chatear-me, passa a expressão com ele. São diferentes, muito mais positivos, trabalham, um povo encantador, e depois tem uma massa crítica forte, porque são muito jovens, é um povo muito jovem. Na guerra morreram quase 5 milhões de vietnamitas, não é? E são uma população de 90 milhões, que está a evoluir, cresceu durante muito tempo, até à crise do subprime com 2 dígitos, agora está a crescer a 6%, mas nós não temos essa relação que o passado nos facultaria para termos laços de relações comerciais com a Tailândia, que é uma potência maior, mais desenvolvida. A presença de Portugal marcou muito estes países. No Vietnã, é o único país da Ásia que escreve com caracteres romanizados, latinos, não é? E isso foi fruto do trabalho de um padre português, Francisco Pina, que implementou a escrita romanizada. E toda a gente sabe, os mais intelectuais, apesar dos franceses, no tempo da Indochina, tentaram apropriar-se disso, mas os vietnamitas mais atentos a isso sabem que foi um padre português. E, portanto, isso na Ásia, quando eu estive 10 anos no Vietnã seguidos e um mais na Tailândia, para além da vida desportiva, também estive atento ao que era o mundo e as pessoas, não é? Porque o futebol é jogado com homens. Eu, quanto melhor conhecer o homem, mais facilmente resolverei os problemas do atleta, não é? Eu culturei, toda a gente sofre influências tanto tempo ali, não é? Mas tive sucesso no clube, se não se tem sucesso, não se é selecionador. E depois também o prazer de estar lá, prazer. E sempre que posso, volto ao Vietnã. É um povo muito sofrido, mas que, no entanto, tem uma capacidade de esquecer as coisas facilmente. Não há esqueletos da guerra, há recordações, não é? Dos túneis. Tinham quase 200 km de túneis, não é? Construíram. 200 km é muitos, 3 níveis, mais baixos, com hospitais. Há pessoas que tiveram uma década quase sem vir à superfície, nos túneis, médicos, centros operacionais, cozinhas, enfermarias, centros de comando, tudo a 3, 6 e 9 metros, não é? E que
passavam por baixo de Ho Chi Minh e iam atacando. Portanto, é uma história de um povo sofrido. Imediatamente à saída dos franceses, a divisão entre comunistas e não comunistas, a entrada dos americanos na guerra, não só americanos, porque depois soube que não eram só os americanos, muitos países que colaboraram militarmente nessa guerra. Portanto, conhecer a história do povo é conhecer também, é sabermos estarmos melhores no presente.